E aí, Alex? Valeriano, Como vai? tudo bom? Prazer te receber aqui, ó. Isso, o prazer é todo nosso. Bom, tirar a máscara aqui. Vamos manter a distância e tirar a máscara, né? Beleza. Bom, você internauta se conectado com a gente nesse momento, já é mais entrevista. Hoje a gente vai conversar com o Valeriano, ele que é pré-candidato à Prefeitura de Anápolis, pelo PSL. Vamos conversar com ele, saber um pouco mais da sua vida, dos seus planos e, claro, continuar essa nossa rodada de entrevistas com os pré-candidatos aqui por Anápolis. É um prazer estar aqui, obrigado por nos receber. Prazer é meu, Alex. Sempre muito bom poder ter essa oportunidade de falar, né, especialmente para o G+, para a TV G+, cumprimentar aí todos os internautas que acompanham esse canal que tem sido tão importante, um canal de comunicação que tem trazido aí informações tão importantes para nossa cidade de Anápolis, para os anapolinos. Bom, Valeriano, fala um pouco sobre você. Você é de Anápolis, qual que é a sua formação, de onde você veio? Fala um pouco sobre a sua vida. Com prazer. Eu sou Valeriano, casado com a Lorena, pai da Bárbara, da Bibiana e da Betina, 8, 4 e 3 anos de idade. Tenho 40 anos, nasci, sempre vivi aqui em Anápolis, aqui é a minha cidade, a cidade da minha família, da família dos meus pais. Me formei em filosofia, me formei em direito. Por ser apaixonado pela administração pública, me pós-graduei em direito administrativo, que é justamente a área do direito que trata, né, das regras da administração pública. Sou servidor público há mais de 15 anos, fui servidor na Assembleia Legislativa de Goiás, fui servidor do IBGE, fui servidor, inclusive, efetivo do Estado de Goiás. Professor universitário, advogado, e nos últimos 10 anos, praticamente últimos 10 anos, porque teve, né, aí algumas saídas, tive o prazer de dirigir o PROCON Municipal de Anápolis. Em 2016 fui candidato a prefeito de Anápolis, tivemos aí uma participação muito importante naquela oportunidade, e 2018 candidato a deputado federal, por conta aí do meu partido não ter alcançado a legenda, nós não logramos êxito aí da eleição, mas tivemos aí a possibilidade, né, tivemos aí a grande conquista de ser o candidato mais votado na cidade de Anápolis. Em Anápolis tive 27.536 votos, ao todo 33.554 votos. Né? Nessa oportunidade teve um deputado eleito com 31 mil votos, né? Mas por conta da legenda do meu partido, nós não tivemos esse êxito. Aproveito a oportunidade até para agradecer todos aqueles que escolheram naquela oportunidade o nosso nome. Pode ter certeza que nós vamos colocar em prática todas as defesas, todas as bandeiras que levantamos, vamos colocar em prática aí, se viermos a conquistar o mandato de prefeito da cidade de Anápolis. Bom, deu para ver que você tem um currículo bastante extenso e bem concreto e bem cheio do que se trata a administração pública pela sua formação e também pela sua trajetória. Vamos então aos pontos positivos e os pontos negativos do Valeriano. Vamos começar pelos pontos negativos. Uma das coisas que alguns dizem aqui, que um dos pontos negativos, que poderia ser negativo por conta da sua pessoa, é o fato de você ter participado, de uma certa forma, das 3 últimas administrações para dos prefeitos aqui em Anápolis. E como é que você encara esse tipo de crítica? Porque você esteve na administração dos 3 últimos prefeitos e você, de uma certa forma, saiu delas e se tornou oponente de ambos. Bom, na verdade, não vejo como um ponto negativo, não. Algumas pessoas tentam colocar isso. Mas se a gente olhar, por exemplo, a realidade do atual prefeito, ele foi ocupante de cargo do alto escalão da presidente Dilma, do PT, dirigiu a Conab enquanto, né, era aí no governo da ex-presidente Dilma. Ele próprio teve cargos que ele mesmo indicou, tanto no governo de Gomide quanto no governo do João Gomes, que foram prefeitos anteriores. Se a gente for citar nomes, nós temos aí Alex Martins, Geraldo Lino, Luzia Cordeiro e diversos outros nomes que compuseram como secretários ou funcionários de segundo escalão nas administrações anteriores, indicadas pelo atual prefeito. Então, não vejo como uma situação negativa, não. O que eu vejo é que muitas pessoas, ao quererem dizer que Valeriano, você ocupou cargo nas administrações anteriores, você não pode ser candidato a prefeito porque você aceitou o cargo na administração passada. Na verdade,
Quem pensa assim é porque vê o cargo público como um instrumento de troca. Eu te dou o cargo e você me dá o apoio. Eu não vejo o cargo público como instrumento de troca, eu vejo o cargo público como instrumento para servir as pessoas. E nós fizemos isso, nós servimos as pessoas trabalhando ali à frente do PROCON, com importantes conquistas, colocando o órgão de defesa municipal como um dos órgãos de maior destaque na defesa do consumidor no país, inclusive. Reconhecido pelo Ministério Público do Estado de Goiás, que nos homenageou por causa desse trabalho, e reconhecido pelo próprio Ministério da Justiça. Então, nossa forma de entender a administração pública é que o cargo é para servir as pessoas. E isso nós fizemos. Algumas pessoas elas querem colocar como que o Valeriano, tendo participado da gestão do prefeito Roberto, no sentido de participar como um cogestor. Não, eu respondo pelo PROCON. E tenho toda a liberdade, assim como toda a população, inclusive aqueles que votaram no atual prefeito, eu tenho a liberdade para poder apontar quais são aqueles pontos que deveriam ter sido melhores durante a administração. E queremos, é claro, estamos pleiteando uma candidatura a prefeito, estamos aí na condição de pré-candidato a prefeito, exatamente porque nós entendemos que pode ser melhor, que o cidadão pode ter um tratamento melhor na área da saúde, da educação, da geração de emprego, da infraestrutura, da segurança, da cultura, esporte, lazer, né, nas diversas áreas. Por isso nós colocamos aí o nosso nome à disposição e tenho certeza o eleitor, cidadão anapolino, que quer o melhor para a cidade de Anápolis, entende perfeitamente que a nossa participação foi à frente do PROCON e que fizemos lá um bom trabalho. Bom, agora vamos então, o que você acha de positivo, o que legitima você querer ser prefeito de Anápolis e você, o que você acha que tem de mais importante, mais agregador e mais positivo do que os outros para ser esse administrador de Anápolis? Bom, eu vejo primeiro a nossa história, né? Quem é de Anápolis, nasceu aqui, sente essa cidade, sente a necessidade das pessoas bem de perto. É diferente você saber que existe pessoas passando necessidade simplesmente porque viu na TV ou ouviu falar de uma pessoa, do que você ir lá e sentir, ter aquele sentimento daquele cidadão. Como foi um caso um dia desses lá no Copacabana, uma menina que mandou uma mensagem para mim e para minha esposa: tio, será que teria como o senhor trazer aqui em casa macarrão e carne? Porque a minha irmã, ela está com muita vontade de comer macarrão com carne. Então, aquilo ali é um negócio que emociona qualquer pessoa, né? Você sente na pele. Mas por que as pessoas nos conhecem, têm essa liberdade conosco? Porque conhecem a nossa história. Né? O Valeriano, que estudou no SESI, que estudou no Colégio Imaculada Conceição, estudou no Colégio José Ludovico de Almeida, né? Que fez faculdade de Direito na FADA. Então as pessoas nos conhecem, a gente tem essa empatia. Então, primeiro pela nossa história, a gente tem esse amor muito especial pela cidade de Anápolis. Segundo, que eu vejo que nos legitima, é a nossa experiência de administração pública. Esses 15 anos de administração pública, nós podemos acompanhar de perto como é que se faz a administração. É diferente daquele empresário que chega e fala assim: eu quero ser prefeito para colocar a eficiência da gestão privada na administração pública. Quando ele diz isso, é justamente porque ele não conhece a administração pública. Não conhece por quê? Porque a administração pública, ela tem todo um desenrolar de procedimentos que não existe no procedimento de uma empresa, por exemplo. Se você quer comprar em uma empresa privada, você tira o dinheiro do bolso, vai lá e compra. Se você quer comprar na administração pública, você tem que fazer uma reserva financeira, fazer um chamamento, fazer a licitação. Nessa licitação tem toda uma série de procedimentos e se o administrador não conhece isso de perto, o administrador ele vai ter dificuldade. Às vezes um servidor de má vontade ali, ele acaba impedindo que aquela
aquela contratação ocorra, e se o administrador não conhece das regras da administração pública, ele não consegue impedir essa conduta ruim desse servidor. E por isso ajuda muito também, é claro, de extrema importância a nossa formação. Né? Minha formação em Direito e especialização em Direito Administrativo justamente nos faz conhecer essas regras com profundidade e nos faz saber como agir. Né? Somando tudo isso, eu vejo que nos torna legítimos a nossa história de vida em relação aos valores que nós defendemos, princípios cristãos, a nossa vida de honestidade. Entrei e saí, né, de cargos públicos, ocupei por mais de 10 anos, deixei 3 milhões de reais em caixa no Procon, sem qualquer arranhão. Né? Então a nossa vida de honestidade mostra que se a gente ganhar uma eleição em Anápolis, nós vamos fazer o melhor trabalho possível, nós vamos desempenhar o trabalho em defesa das pessoas com honestidade, aplicando corretamente cada centavo do dinheiro público, porque isso é de extrema importância. Hoje nós vemos uma realidade de administrações em que tem muita burocracia desnecessária, incompetência e o câncer que nós vemos que é a corrupção. Pode ter certeza, na nossa gestão, se o povo nos confiar, Deus nos abençoar para que cheguemos lá, na nossa gestão não haverá corrupção. Você falou muito aí sobre valores, né? Valores cristãos, valores morais. São valores que nortearam bastante o discurso de um partido nanico, que era o PSL, e se tornou gigante em função da onda Bolsonaro que aconteceu em 2018. Esse partido rompeu-se com Bolsonaro, ou o inverso, o Bolsonaro rompeu com o PSL e houve um racha no partido. E como é que é o seu alinhamento com o governo federal? Você, hoje, fazendo parte de um partido que não faz parte mais do meio palaciano. Bom, na verdade, minha relação com o Bolsonaro, eu fui em Anápolis a primeira pessoa a defender publicamente a candidatura do Jair Bolsonaro. Isso em 2016, ainda quando eu era pré-candidato a prefeito, estive junto com o Bolsonaro. Naquele momento eu vi uma pessoa com a qual eu me identifiquei. Em 2017 ele esteve em Anápolis. Pessoas que tinham cargo público, era apenas eu e um vereador que estivemos nessa visita do presidente em Anápolis, enquanto teve inclusive pessoas ocupantes de cargos importantes aí que disseram: Valeriano, você subir no caminhão junto com o Bolsonaro, você vai perder voto. Eu falei assim: eu não estou preocupado com voto, eu estou preocupado com o meu país, preocupado em defender a candidatura que eu acredito. Então, em 2017, estive com o Bolsonaro, né, nessa oportunidade, e de lá para cá, mesmo tendo sido candidato no Podemos, que era um partido que tinha como candidato a presidente da República o Álvaro Dias, está lá nas minhas redes sociais a defesa que nós fizemos à candidatura do presidente Bolsonaro. Então, o PSL, em relação a esse possível racha, o que eu vejo é que PSL e Bolsonaro eles vão acabar abraçados ainda. Está havendo aí uma aproximação e um partido que, como você disse, sobretudo defende causas. Né? Acima de defender Bolsonaro, nós precisamos defender essas causas que são inegociáveis, que é a proteção da família, que é a defesa contra a ideologia de gênero, que é o combate à defesa do criminoso, porque tem gente que quer colocar o criminoso como vítima da sociedade e quer protegê-lo. Isso faz com que drogas entrem na nossa sociedade, com que as nossas crianças acabem sendo reféns de criminosos, como por exemplo aí de traficantes. Então tudo isso nós combatemos com muita veemência, essa tentativa que a esquerda fez aí ao longo do tempo de dividir a sociedade, colocando negro contra branco, mulher contra homem, homossexual contra heterossexual. Essa divisão é muito ruim, porque todos nós somos irmãos e nós precisamos fazer aí uma administração pública em defesa de todos, em defesa da honestidade, em defesa de todos esses valores conservadores, né? Pelo bem da nossa sociedade, pelo bem das pessoas. Sabemos aí que tem uma onda muito forte de tentativa de destruição, não só da família, mas também da religião, tentativa de destruição da educação.
através dessas ideologias nefastas, que são combatidas pelo nosso presidente, mas não é que é causa do presidente, é causa daquelas pessoas que querem o bem na nossa sociedade. Essas causas são abraçadas firmemente por nós, pelo PSL, pelos membros do PSL, e certamente na nossa candidatura a prefeito nós levaremos também essas bandeiras. Uma coisa que é muito cobrado, principalmente na ponta, que são os municípios, as prefeituras, e muito discutido hoje, principalmente por conta dessa divisão que existe no país hoje, são as políticas públicas afirmativas, inclusivas, para as adversidades, enfim, as minorias. Como ser uma pessoa de um perfil conservador e abrir espaço para esse tipo de discurso? Bom, na verdade, ser conservador é conservar os valores da sociedade. Um dos valores é o amor ao próximo, que nós recebemos aí dessa moral judaico-cristã. Então, dentro do amor ao próximo, se tem uma pessoa passando necessidade e o poder público tem condições de assistir aquela pessoa nessa necessidade, então o poder público tem que prestar, sim. Não é aquela política liberal absoluta que o Estado tem que se abster de qualquer benefício individual para as pessoas. O sentido da administração pública é justamente de poder atender aquelas necessidades que as pessoas têm e que elas não podem satisfazer por elas mesmas. Nesse sentido, a educação, a saúde, mas também a assistência social, eventuais políticas voltadas para algum grupo de minoria. Mas o que nós combatemos é essa tentativa de divisão. Não podemos querer colocar o pobre contra o rico, o negro contra o branco, de jeito nenhum. É preciso proteger a todos, dar oportunidade a todos. Um exemplo claro disso é esse auxílio emergencial que o presidente está concedendo de R$600 por mês. Né? Um auxílio tão importante que tem salvado a vida de pessoas que perderam seu emprego por conta de políticas de prefeitos e governadores durante esse período de pandemia. Agora, sobre Anápolis, você como conhecedor do município, nasceu e cresceu aqui e tem um conhecimento profundo, o que você acha que é o grande gargalo? O que Anápolis precisa? O que Anápolis necessita para, de vez, entrar para o futuro? Olha, Anápolis precisa de muita coisa, mas emergencialmente nós vemos aí a saúde, né? Um cidadão que não consegue uma consulta com um especialista. Ontem mesmo uma pessoa me dizia que fez um agendamento em junho para consultar em setembro com um médico especialista. A falta de exames, se a pessoa precisa de um exame, seja uma radiografia simples, essa pessoa precisa ficar em uma fila. É bem verdade que se implantou um sistema eletrônico e as filas agora estão escondidas atrás desse sistema eletrônico. Mas existe sim essas filas, essas pessoas estão padecendo, né, estão em muita dificuldade, se precisa de um leito de internação, não consegue. Nesse período de pandemia, nós vemos aí muitos atrapalhos cometidos pelo poder público municipal. Né? Nós vemos aí nesse período de pandemia uma ausência da realização de testes para a população. Se a pessoa está com suspeita de contaminação, ela precisa fazer o teste para ela se isolar e não ficar, né, espalhando a doença para outras pessoas. Esses testes só são ocorridos se a pessoa já tiver com sintomas encaminhando para um sintoma de agravamento. Então não é essa a política que nós defendemos. Em relação ainda à saúde, nesse período de pandemia, nós vimos aí tantos especialistas e também o nosso presidente defender o tratamento preventivo através da ivermectina, através da azitromicina, através da cloroquina, e não vimos essa implementação de tratamento no início dos sintomas, né? Esse tratamento já no início dos sintomas em relação a prevenção em relação ao coronavírus. Então, nós vemos aí a política de saúde, ela é certamente o maior gargalo hoje e precisa sim ser melhorada. Melhorada com a valorização dos funcionários, quantas pessoas reclamando dos funcionários, da saúde, mas não entendem que esse funcionário,
está lá no posto de saúde sem a EPI, sem uma valorização salarial, sem uma consideração por parte do poder público. Então, realmente, a saúde é o principal gargalo. Temos também a questão da geração de emprego, geração de renda para o cidadão. Quando nós falamos em geração de renda, normalmente os pré-candidatos eles falam só, preciso ampliar o DAIA para poder trazer novas indústrias. É claro, é preciso cobrar a ampliação do DAIA. E sem negociata. Né? Nós vimos aí a prisão de um dirigente partidário numa operação chamada Operação Negociata, com questões voltadas diretamente relacionadas a essa questão do DAIA. Então, ao invés das pessoas estarem preocupadas, é parceiro da prefeitura aí, parceiro do prefeito municipal, ao invés das pessoas estarem preocupadas com a atração real de empresas para a nossa cidade de Anápolis, o que tem sido feito é, em nome dessa atração de empresas, fazer negociatas. DAIA municipal, vamos implantar o DAIA municipal para poder colocar empresas lá. Mas o que fizeram? A permuta de um terreno que valia 10 milhões de reais, que era a escola agrícola, por um terreno que vale 1 milhão de reais, né? E essa família que é dona desse terreno lá é a mesma que está vendendo cesta básica para a prefeitura, alugando galpão para a prefeitura e emprestando casa para o prefeito morar, emprestando, ou doando, ou alugando, não sei. Mas veja que é um problema sério que precisa de fato ser combatido, esse tipo de prática. É que, em nome da geração de emprego, não se promove verdadeiramente o emprego para o cidadão. Então, nós defendemos a proteção, inclusive, dos pequenos e microempresários, né? Porque, de fato, esse daí, se a gente concede crédito para ele, ele vai gerar emprego, vai gerar renda. É claro, vamos implantar distrito municipal, se formos eleitos, vamos cobrar empresas no DAIA, mas nós queremos sair dessa cantilena que vem aí de 20 anos. Né? A última grande empresa em Anápolis é a IP, já tem quase 20 anos que a IP se instalou em Anápolis. Nós vamos fazer diferente, protegendo a renda, aquela pessoa, aquela senhora, dona de casa que quer ter o seu negócio, ela terá o financiamento, inclusive pelo poder público municipal, para abrir ali a sua confeitaria, a sua loja de artesanato, né? Financiado pelo poder público municipal. Vemos aí gastos astronômicos em tantas áreas, se fossem empregados para a defesa, né, para a geração de renda, para as pessoas que têm vocação para empreender, para os pequenos negócios, certamente faria toda a diferença. E aí nós temos outros gargalos, né? A atenção à criança e adolescente no contraturno, que precisa ter uma atenção especial, profissionalização, ter ali aula de música, teatro, dança, produção em quadrinhos, cinema, para que ela se encante com essa outra atividade e não caia, por exemplo, no mundo das drogas. Né? Tivemos em Anápolis o projeto Dom Bosco, que foi um grande projeto, um projeto tão importante, e hoje nós encontramos ainda donos de padaria que fizeram o curso de padeiro no projeto Dom Bosco e se deram bem, né? Se profissionalizaram. Então nós temos aí diversas questões que são importantes e a nossa visão é integral em todas as áreas, mas destaquei esses 3 pontos: saúde, geração de emprego e atenção à criança e ao adolescente. Bom, você está como pré-candidato hoje, claro, como todo pré-candidato, ele quer estar no ano que vem prefeito de Anápolis. Você, certamente. Se vier a ser eleito, você vai encontrar um cenário um tanto quanto devastador em função de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, porque o legado da pandemia, ele vai chegar no colo da próxima administração pública. Você está preparado para isso e tem um plano, uma meta de como fazer uma retomada do comércio, uma retomada, enfim, uma retomada da cidade, literalmente? Alex, Anápolis tem um orçamento que diariamente nós temos uma receita de mais de 4 milhões de reais. Isso é um valor muito significativo. O próprio orçamento que o prefeito enviou para a Câmara Municipal era de 1,6 bilhões para o ano de 2020. Isso dá mais de 130 milhões mensais, né? Dá mais de 4 milhões por dia de receita. Então, se a gente aplicar isso corretamente, se a gente tiver toda a atenção no sentido de
evitar despesas desnecessárias, né? Ao invés de ficar fazendo empréstimo para poder, né, implantar câmeras aí em semáforos para multar as pessoas, nós entendemos que esse dinheiro poderia ser melhor aplicado em outras áreas, levando em consideração o respeito ao servidor público que teve nos últimos dias aí, né, esse prejuízo de ter o repasse do Instituto de Previdência do município suspenso, o repasse patronal. Isso prejudica diretamente o Instituto de Previdência, diretamente o servidor, e nós teremos essa atenção com o servidor, aquilo que é direito do servidor, nós precisamos manter, e aí nós temos mensalmente mais de 50 milhões para poder aplicar, já tirada a folha de pagamento de servidores, mais de 50 milhões de reais por mês para poder realizar os benefícios em favor da nossa cidade. Isso com certeza nos dá condições. Se agirmos com honestidade, a honestidade é o valor número 1 para nós. Por isso nós não fazemos negociata para ter coligação, composição, não negociamos, né, cargos, não aceitamos apoio de empreiteiro que dá o dinheiro, mas ele quer depois ele vai cobrar caro na administração através de uma torneira da corrupção, terá que ser aberta em favor dele. Então nós, com muita firmeza, vamos aplicar cada centavo. E pode ter certeza, já no primeiro ano da nossa gestão, se o povo nos confiar e Deus tiver isso como vontade suprema dele, nós vamos aplicar corretamente o dinheiro público e fazer toda a diferença na administração pública. E como é que está a composição do seu partido com outros partidos? Como é que está essa negociação política? Como é que está o seu grupo? Bom, nós temos aí um grupo de pré-candidatos a vereador, temos hoje 38 pré-candidatos, ao todo nós lançaremos 35, todos com esses mesmos ideais. Ninguém recebeu promessa de cargo, né? Às vezes a gente ia convidar um pré-candidato aí a vereador para vir para a nossa chapa, ixi, eu ganhei 2 cargos lá e não posso abrir mão desses cargos. Quem veio não tem cargo, não tem favor, não é a favor da negociata, é a favor da honestidade da administração pública. Então todos esses pré-candidatos nossos estão alinhados com os valores do PSL. Por isso eu digo, nós temos a melhor chapa, nós temos os melhores nomes no PSL, e inclusive coloco aí para avaliação do cidadão, né, o nosso nome como pré-candidato a prefeito, que nós temos certeza, pela nossa história, formação e experiência, nós teremos condições de fazer de Anápolis a Manchester Goiana novamente, fazer de Anápolis com que essa vocação que ela tem como polo atacadista, polo empresarial, polo acadêmico, né, essa cidade cristã, nós temos condições de resgatar a dignidade do anapolino e fazer com que Anápolis volte a ser aí a locomotiva do desenvolvimento do Centro-Oeste. Bom, conversei aqui com o Valeriano, ele que é pré-candidato a prefeito de Anápolis pelo PSL. Queria demais agradecer aí você pela disponibilidade em estar conversando com os nossos internautas e, claro, contribuir com esse papel importante que é essas plataformas digitais que nós temos hoje, que é um caminho mais fácil hoje para se conversar com os eleitores, afinal o corpo a corpo está complicado, né? Obrigado, Valeriano. Eu que agradeço, Alex. É um prazer muito grande poder receber vocês aqui e poder falar desse nosso projeto, né? Na medida que a gente pode falar, as pessoas ficam sabendo que o que nós defendemos e nós nos colocamos à disposição do cidadão. Se você tem uma dúvida, né, a respeito do nosso projeto, entre em contato conosco através das nossas redes sociais. Se você quer abraçar conosco esse projeto, entre em contato conosco. Vamos tornar a nossa cidade uma cidade digna da altura da dignidade do anapolino. Forte abraço, Deus abençoe vocês. Bom, o G Mais Entrevista fica por aqui. Você continue ligados aí na nossa programação, no nosso portal, com notícias para você ficar bem informado a todo momento. Tchau, tchau, até a próxima.